Dia. Oh Deus, muito obrigada por mais um dia, por me manter nessa motivação para espalhar a tua palavra todos os dias e na maioria dos dias, né? E muito obrigada por todos os seus ensinamentos, tudo que eu estou aprendendo em todas essas páginas. Muito obrigada, amém. Vamos continuar a ler tudo isso. Uma missão. A gente leu do capítulo 14 até o 28. Agora a gente vai ler do 29 até tentar ler até o final. Em menos de uma hora, vamos lá. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim. Jó continuou em sua fala, dizendo: como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer sua lâmpada sobre minha cabeça. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantaram e ficavam em pé. Os príncipes. Deixa eu ver se tá. Melhorou. Onde eu tava? Os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era o pai dos necessitados. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho me via e dava testemunho de mim. Porque eu livraria os pobres que pediam ajuda. E também o órfão que tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim. Eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, ela me servia de roupa, a minha justiça era como um manto, um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e até a causa dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava o queixo dos iníquos e arrancava a vítima dos dentes deles. Todos esperavam meu conselho. Eu dizia: vou morrer. No meu ninho eu multiplicarei os meus dias como areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhi o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Todos zombam de mim. Todos zombam agora, mas agora zombam de mim.
os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos. Se eles são homens cujo vigor já desapareceu, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada, apanham malvas e folhas de arbusto e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Tem de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas e das rochas. Ruivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são enroscados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim, e não têm receio de me cuspir o rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra contra mim. Prepara seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho. Promovem a minha destruição. Sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim. Como por uma grande brecha se resolvem avante. No meio das ruínas sobreviveram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento. Como nuvem passou a minha felicidade. Tu fostes cruel comigo. Agora a minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal me corrói, não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve, como a da gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estouro da tempestade, me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato de que um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E, na sua desventura, não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e me veio a escuridão. Eu clamo por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Que Deus me pese em uma balança justa. Fiz aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia o Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade?
Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerás a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se a minha mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para o outro homem, e que os outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes, e isso seria como fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então, que faria eu, quando Deus se levantasse no tribunal, e se ele me interrogasse, o que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fossem pai deles, durante toda a minha vida. Fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa ou notava que o necessitado não tinha o que se cobrir, se ele não me agradeceu no fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que o omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Se o outro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhe atirei beijos com a mão, então isto seria um delito, a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado Deus, que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com o mal, com a desgraça do que me odeia, se exultei quando o mal atingiu, que eu não deixarei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que morram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se, como Adão, encobri minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em seu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias
me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Quem me dera eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei morte aos seus donos, que ela produz espinhos em vez de trigo e joio no lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. As falas de Eliú. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquiel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque ele pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Enquanto ele ouviu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então Eliú, filho de Baraquiel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou o de menos idade. Vocês são idosos, por isso tive receio, fiquei com medo de dar minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que eu vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Eis que esperei que vocês falassem, dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção aos que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu a palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usavam. Darei a minha opinião. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados sem mais nada a responder? Também eu, de minha parte, vou responder, e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odores novos, prestes a arrebentar. Permita, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve, me levaria o meu Criador. Os meus lábios proferem o puro saber, e agora, Jó, escute os meus argumentos, e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Responda-me se for capaz.
Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Na verdade, você falou diante de mim e eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão. Sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Deus é maior do que o homem. Devo dizer que nisso você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, e para guardar sua alma da cova e para a vida de passar pela espada. Deus lhe restitui a sua justiça. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne, que se via agora, desaparece, e os seus ossos, que não se viam agora, aparecem. Sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o para que não desça a cova, e achei um resgate para ele. Então sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias de juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida virá à luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 a 3 vezes no seu trato como ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos videntes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer agora, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Eu esqueci de pôr no modo silencioso, então tá vindo gente conversar comigo, né? Desculpa aí. Mas eu vou tentar ir até o fim e perdão pelos barulhinhos. Desculpa. Voltando. Deus não perverte o direito. Porque Jó disse: sou justo. E Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito. Sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho
dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois disse, de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Pois isso você tem entendimento. Me escutem. Longe de Deus praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Lembre-se disso. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu corpo, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. Deus é justo e poderoso. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obras de suas mãos. E de repente morrem no meio da noite. As pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profundo bastante onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasta os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja nem quem ajude o povo. Você prometeu parar de praticar injustiça. Se alguém se dirige a Deus dizendo, sofri e não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você e não eu, diga o que você sabe, fale? Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá, Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta a rebelião entre nós. Então de zombaria bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda, você acha que é justo dizer, a minha injustiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você, e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você.
A sua impiedade só pode fazer o mal ao homem. Se você peca, que mal causa a Deus? Se suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua piedade só pode fazer mal ao homem. A sua impiedade. A sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios. Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Você abre a boca com palavras vazias. Ainda que você diga que não ouve, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus, mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões. Você abre a sua boca com palavras vazias, amontando frases sem sabedoria. Quarta fala de Eliú. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência, e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador, porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é o Senhor do assunto. Deus é grande e não despreza ninguém. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono como reis para sempre. Eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver sobre suas obras as suas transgressões e se mostram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos culturais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Não se inclinem para a iniquidade. Assim também a você Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a injustiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à miséria, à sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou poderia lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram,
Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus. Ele atrai para si as gotas de água que o seu vapor destilam em chuva, a qual nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como estender as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas ele julga os povos. Ele lhes dá alimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra os adversários. O fragor da tempestade dá notícia a respeito dele. Ele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Diante disto, o meu coração treme e saltar do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus e o estrondo que sai de sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois desse, ruge a sua voz, troveja como o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago. Quando a sua voz se ouve, e com a sua voz Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma outra direção, para fazeres tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra, e tudo isso ele faz vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Dê ouvido a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago de sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul? Será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como o espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu. Uma vez passado o vento que o deixa limpo, do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Diálogo final. Primeira resposta de Deus a Jó. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este
que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Ai, sim. Eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando enroupeu o ventre, quando eu lhe expus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe lancei limites, lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada? Ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Para que agradasse a terra pelas extremidades? Para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo abismo? Será que você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda, se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas? Onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias? Quem faz a neve? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios dos granizos? Que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se sopra, se espalha sobre a terra? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo, a geada? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, para desindar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? E as águas ficam duras como pedra, e a superfície da profundeza se torna opaca. Você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode atar as correntes do 7 estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo? Ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam o céu e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Quem pode derramar a chuva? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar
com sabedoria as nuvens, ou os cântaros dos céus? Quem pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e torrões se apeguem uns aos outros? Quem alimenta os animais e as aves? Será que você que caça a presa para a leoa? Ou mata a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo? E quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Quem faz cada animal do seu jeito de ser? Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem? Ou sabe quanto tempo do seu parto? Elas se curvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa, e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade, não ouve o grito do guia. Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos verdes? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará o seu rebanho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asa e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-lo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu a força ao cavalo ou revestiu seu pescoço de crinas? É você quem faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas, e escrava no vale, satisfeito com sua força. E sai ao encontro dos inimigos, zomba do medo, e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria vai engolindo as distâncias, e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim, ele diz avante, cheira de longe a batalha, os gritos dos comandantes e alariado de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa? Falcão, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, e seus olhos avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue. Onde há mortos, ali ela está. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém usa de censuras? Alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus. Primeira resposta de Jó a Deus. Então Jó responde o Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu?
põe a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Segunda e última resposta de Deus a Jó. Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Então Deus, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhes farei perguntas, e você me responderá. Será que você está querendo anular minha injustiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se, então, de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as tormentas da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então, também eu confessarei a seu respeito, que a sua mão direita lhe dá vitória. Quem é capaz de apanhar o monstro Behemoth? Contemple agora o Behemoth que eu criei junto com você e que come capim como boi. A força dele está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como um cedro e os tendões da sua coxa estão estretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe propuseram pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem como sua sombra. Os salgueiros do ribeiro rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Quem é capaz de enfrentar o monstro Leviatã? Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz? Ai, desculpa. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã? Prender sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo numa corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda ou irão repartir entre os negociantes? Você consegue encher os arpões da pele dele ou cavar fisgas de peixe da sua cabeça? Ponha a mão sobre ele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente engana na esperança. Quem tem não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de erguer-se diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos é o céu, os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça?
Quem abriria as portas de sua boca? Pois em ronda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem escoada, como por um selo que as ajusta, tal ponto uma se torna outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si, e não podem ser separadas, cada um com seus espirros. Faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, sobre juncos em chamas. O sopro dele acende o carvão. Da sua boca saem chamas, no seu pescoço reside a força. Diante dele saltam o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele o ferro é como palha, cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agita a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre dele tem escamas pontiagudas, arrastam-se sobre a lama, como um instrumento irá debrulhar. Leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de ungento. Deixa atrás de seu sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto e é rei sobre todos os orgulhosos. A última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é que, sem desconhecimento, cobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cena final. Os 3 amigos de Jó. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o tematita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então ele faz o tematita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram. Ai, sim, justiça. A ele, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se comoderam dele, condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos,
1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, a terceira Querem-Rapug. E toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Assim, Jó morreu após uma longa velhice. E feliz, né? Depois a gente vai ler Salmos. Bastante coisa. Tô feliz de ler Jó, assim, de terminar, porque é bem pouquinho, né? A parte final, mas é feliz. Não tem muita descrição da felicidade dele, mas eu creio que ele foi bem feliz aqui. Apesar de tudo que ele passou e de ter perdido a família, eu também perdi pessoas da minha família, perdi entes queridos. E acho que todo mundo aqui que é pobre, principalmente vive no Brasil, deve ter muito desse sofrimento, mas tenha fé. É isso. Isso que eu aprendi com o livro de Jó. Tenha fé, mesmo nesses momentos difíceis. É difícil, às vezes dá vontade de nem fazer live, né? Ou de nem sair de casa. Ou você fica depressivo e não quer sair da sua cama, mas tenha fé. Não duvide de Deus, gente. Ele é justo. Ele é justo, sim. Tenha fé, apenas isso. Que Deus abençoe a todos que assistiram e ouviram, ou aqui na Twitch, ou no YouTube, não importa. Tenha fé e vai dar tudo certo. Porque Deus abençoa os justos, apenas os que são justos. Os injustos que aprendam a lição com a sua destra. Ó Senhor, muito obrigada por todo esse entendimento. Muito obrigada por entender mais sobre Ti e ter mais vontade de ler sobre Ti, mesmo que seja difícil às vezes. E que os pecados e que a preguiça e tudo mais me aflija. Muito obrigada por me manter na Sua palavra e no Seu caminho. Muito obrigada, Senhor. Por favor, me ajude a me manter firme nas Suas palavras. Amém.